Família, no momento que eu estou iniciando aqui a gravação desse vídeo, está no intervalo a última partida da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Santos contra Ceará. E você sabe muito bem que o Vasco me leva a estar muito atento nessa partida. Porque o Santos ganhando, chega a 7 pontos, empatando com o Vasco. Em caso de vitória do Ceará, dá uma distanciada, né? Chegaria aqui a 14 pontos. Então, o ideal é um empate nessa partida. Estou falando aqui também do Campeonato Brasileiro para te perguntar, Diniz, amanhã no seu primeiro desafio contra o Lanús, poupar geral ou força máxima? Na ideia de ter um resultado positivo e ganhar aquela confiança para o confronto contra o Fortaleza. Vamos resenhar sobre isso aqui. Além disso, família, falar da revolta. O torcedor nas redes sociais, mas olha, porque ontem, né, foi noticiado, a gente trouxe aqui Lucas Pedrosa, canal Na Torcida Vascaínos, que o Vasco faria uma reformulação já no primeiro dia de trabalho do Fernando Diniz. E aí, o que acontece? Somente Marcelo Santana é demitido. E o cara vem a público e fala, eu só cuidava da papelada. Quem escolhia os nomes não era nada comigo, não. Né? E a gente pensa, Pedrinho, Felipe e Scouts. Olha, mas a galera tá revoltada. A ponto, família, eu tava vendo aqui, né, essa postagem do Vasco, uma rede social, tem outro perfil, mas é oficial. O Vasco desmentindo, né, a informação do Gui Camarda, que teria apresentado, né, um possível investidor, um inglês, e aí o Vasco está se posicionando aqui através desse comunicado e falando que vai, né, buscar aí a parte jurídica, não sei o quê, porque são informações que não têm cabimento, infundadas, que podem prejudicar o andamento do clube. E aí quando você vai aqui nos comentários dessa postagem, desse comunicado, claro que tem uma galera que provoca lá, cadê o oitavo, tá entre os 8 elencos do Brasil, e aí isso e aquilo, mas a maioria é no sentido do Felipe. Pensei que era a demissão do Felipe, pensei que era isso, seu amiguinho, e não sei o quê. E aí eu acho que o Pedrinho está sendo contraditório com toda essa situação, e a gente vai trocar uma ideia também sobre isso, além de falar também da partida de amanhã contra o Lanús. E nesse vídeo vou fazer uma resenha aqui diferente, família, porque eu estava acompanhando, né, o canal do Rodrigo, ex-zagueiro do Vasco, e ele estava falando um pouco do Diniz, dessa situação, da personalidade dos jogadores do Vasco, dá uma catucada no Felipe Coutinho, desabafa lá dizendo que o Vasco só tem 2 jogadores, Jardim e Verratti. O resto, Deus que me livre. Mais uma resenha maneira pra gente reagir aqui. E também uma resenha do canal Transamérica, a rádio aqui do Rio de Janeiro, que tem até o narrador lá, cara, que tá participando dos jogos da Vasco TV, comentando um pouco, comparando esse time do Vasco com o Fluminense de 2023. E essa galera também cobra demais o Coutinho, que nesse momento, família, de fato, posso dizer que nas últimas 6 partidas não está contribuindo e posso dizer mais, está atrapalhando. A realidade é essa. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha, tá na tela para vocês, né? Diniz viaja para Buenos Aires, é isso, e vai ter o seu primeiro desafio, né? Nas redes sociais, tá bombando esse corte aqui, a galera é demais, cara. Aí o Vascaíno brincando com a própria desgraça, a realidade é essa, né? A Vasco TV divulgou hoje, né, algumas imagens do primeiro treino do Fernando Diniz, e logo essa aqui tá repercutindo, que é um trabalho ali do Fernando Diniz de toque de bola, sai aqui com, não sei quem é o jogador, não lembro se é um defensor, ele vai tocar, toca na cabeça, assim o cara consegue interceptar, né, e aí o Fusato consegue ali a defesa. E tá aqui a galera já brincando, saída de bola do Vasco, teste gratuito de resistência cardíaca, né. É isso, família, a gente sabe que o Vasco tem uma dificuldade nesse sentido, é aquela resenha que eu comentava aqui com vocês. Não tô falando que ninguém tá comentando besteira, falando merda dessa saída de bola do Vasco. Só que eu entendo que o Diniz pode potencializar outros jogadores, né? Outros setores do campo, melhor assim dizendo, né? A saída de bola pode ter dificuldade? Pode. Ele vai trabalhar bastante nesse sentido para criar linhas de passes, como o Felipe Melo comentou. Sim, mas o Vasco precisa, cara, de uma aproximação ali com o Coutinho, fazer essa bola chegar mais no Verratti, já que o Vasco não tem tantos jogadores de velocidade e qualquer outro treinador ia ter muita dificuldade nesse sentido. E olha que o Diniz, se essa informação for verídica, for verdadeira, né? Que já teve conversas sobre reforços e o Diniz pediu 2 atacantes de lado, mas, ó, vai correr ali na beirada de campo.
Então, assim, família vascaína, eu acho que o Diniz era a melhor opção livre aí no mercado dentro das características dos jogadores do Vasco. Tá batendo na mesa dizendo que vai dar certo, Thiagão? Não, não é o caso. Como qualquer outro treinador também, a gente... né, sabe? Mas por esse estilo de tentar ser o protagonista de cada partida e vendo essa dificuldade técnica e mental dos jogadores do Vasco, claro que, né, faz sentido também a gente ficar com esse medo, mas se Deus quiser, a família vascaína vai dar tudo certo aí, a gente vai ter um pouco de paz esse ano. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar um pouco dessa situação do Felipe, que tá bombando aí nas redes sociais, nos grupos e tudo mais, né? Porque todo mundo imaginou que mais profissionais seriam demitidos hoje do departamento de futebol e isso não aconteceu. Tá aqui, ó. Felipe viaja com a delegação do Vasco para a Argentina. Tem essa matéria aqui também da Itatiaia, que o Felipe deve seguir longe dos holofotes e do futebol profissional, de repente trabalhar ali com a base. Mas mesmo assim, entendo que é uma situação que o Pedrinho deveria evitar. Eu sei que é parceiro, é irmão, é praticamente da família, mas é o que eu estava comentando com um amigo meu hoje, né, resenhando sobre toda essa situação. A gente entende, né, por exemplo, a galera lá do grupo, tem muita gente que defende o Pedrinho no sentido de acreditar na postura do cara, no caráter do cara, entendendo que tem muitas coisas para criticar, né? Como tá o futebol, os resultados, as contratações, não é porque a gente acredita, né, mas que a gente tá cego, tá usando um tapa-olho. Claro que tem situações que a gente tem que cobrar e criticar. E essa aqui, claro que é uma delas, porque o Pedrinho usou, né, uma das justificativas para demitir o Fábio Carille era a pressão externa e poderia prejudicar os jogadores. Exatamente o que está acontecendo hoje com o Felipe. Não tem defesa, não tem... exatamente o que está acontecendo com o Felipe e pode atrapalhar já o início de trabalho do Fernando Diniz. Justamente essa pressão em cima de você, irmão, tá? A galera já tá mirando os jogadores também, como foi essas partidas aí, Puerto Cabello e Vitória. Eu comento isso aqui, cara. Eu comento isso aqui. Não é pra olhar pra fora, culpar quem tá Pedrinho, culpar Felipe, quem tá do lado de fora. Não, não. Essas partidas aí, ó, culpa só de quem tá em campo. Não pode, mas de forma nenhuma perder da maneira que perdeu esses 2 jogos aí. Entende? Mas é uma pressão que você tá construindo, deixando o Felipe ainda no Vasco. Isso é uma realidade. Então, eu, né, acho que o Pedrinho tá bastante errado nessa situação do Felipe. Era para dar uma resposta pro torcedor, para tentar, já, né, com a chegada do Diniz, criar um clima melhor, de energia positiva, de pensamento. Agora, qualquer coisa errada que possa acontecer, vai ter essa pressão externa, né, ali no departamento de futebol e interna também nos jogadores. Aí não. Aí eu entendo que o Pedrinho errou bastante nessa situação. Família vascaína, os comentários, você tá aí para você ver, você vai acompanhar que vai muito nesse sentido. Falando aqui um pouco do jogo de amanhã, antes da gente reagir, a galera da Rádio Transamérica e também o Rodrigo, até explicando, família, eu tô com fone aqui, só que o áudio sai muito ruim, mas é só para não esquecer os pontos que a gente vai colocar aqui, a resenha tá maneira pra gente trocar uma ideia, mas depois eu vou tirar o fone e falar um pouco mais com vocês pro áudio ficar melhor. Mas o provável Vasco tá aqui, ó. Segundo o GE, escalação do Vasco, Payet, Lemos e Freitas não voltam, estão fora da estreia de Diniz. E aí o time que o GE divulgou tá aqui, ó, Léo Jardim, e aí não bate a informação do André Hernan, Paulo Henrique, João Vitor e Luiz Gustavo, Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê ou Jair, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verrete, né? Tem um jogador que eu até achei que jogou bem, né, no jogo contra o Vitória, que foi o Sforza, tava bem na partida, não foi mal não, mas é aquilo, cara, que eu sempre falei e continuo. De repente é um jogador que o Diniz vai utilizar, mas é lento demais, né? Tem boa técnica, tem boa visão de jogo, viu? Fez umas viradas no jogo interessantes, né, com a perna canhota dele, mas é muito lento. Sem a bola, é isso. Aí você pensa, você tem o Coutinho, você tem o Verrete, você tem um Nuno que tá visivelmente desgastado para fazer uma recomposição, e ainda você tem o Sforza, dificulta demais, gente. Aí nesse jogo, Pumita também, que nem lá essas coisas, sem a bola, sabe? É muita gente pesada, o Vasco. Aí o Vitória acelerou um pouquinho, aí tinha lá aquele tal de Fabri, o Renato Kaiser que corre na moral, aí colocou o Mosquito, entrou um meio campo lá no Vitória, não sei se foi o Baralhas, acho que foi o Baralhas mesmo, estão correndo igual notícia ruim, e o Vasco aqui, ó, sabe, desfilando em campo. É condicionamento físico, é preparação física? Pode até ser, mas o time do Vasco é pesado, e eu falo isso aqui há muito tempo, né? E assim, família, eu não entraria, né, com o time aqui com força máxima, já até testaria alguns jogadores aqui visando, né, os próximos jogos, jogadores mais leves. Hoje eu vi lá o
o Diniz abraçando a galera na Vasco TV, né? Tava por lá o Alegria, uma molecada, e ele tava analisando, né, os jogos da base, a equipe dele estava analisando. O Vasco precisa aqui, principalmente nesse jogo aqui contra o Lanús, tá? Principalmente porque não deu tempo de fazer nada. Basicamente foi conversar ali, um treino rápido, o Vasco, né, teve que viajar, chegar na Argentina, vídeo e tudo mais, analisar o time do Lanús. Então o Vasco de amanhã, na verdade, o Diniz já mexia com a cabeça dos atletas, tentar melhorar nesse sentido. Agora a parte tática a gente não vai ver tanta coisa, sabe? Espero até que ele possa ajustar alguns conceitos, mas é difícil. Então eu entraria aqui com o time com força máxima e até daria oportunidade para alguns jogadores nesse sentido, de velocidade, de dar mais mobilidade aos jogadores do Vasco. Por exemplo, a melhor partida que o Vasco fez nos últimos jogos foi contra o Palmeiras. Lembrando que o outro jogo do grupo também vai acontecer amanhã às 9h30, que é Puerto Cabello contra Melgar. Família, pra gente finalizar aqui a nossa resenha, vamos reagir aqui juntos esse corte da Rádio Transamérica, comparando o trabalho do Diniz lá em 2023 no Fluminense com esse atual elenco do Vasco, e também o Rodrigo, né, que pegou pesado aí com os jogadores do Vasco, falando que só tem Léo Jardim, Verguete, Coutinho, Deus que me livre. Vale a pena a gente acompanhar aqui juntos. Se liga só. Bem, o Vasco controlou pelo menos 40% do jogo dessa forma, trocando passes com paciência. Só que o time tem um problema sério, chamado preparo físico. Não necessariamente por culpa do preparador, do profissional, mas o Vasco é um time que sucumbe na questão física, com uma certa frequência até. E talvez pelas características dos jogadores, são jogadores mais pesados, que não têm o hábito de ficar pressionando, marcando em linha alta, não são jogadores que trocam passes com tanta intensidade. O Vasco sempre tem esse problema. Só para pontuar aqui, família, rapidamente, né, que eu discordo dele, né? O Vasco teve o domínio do jogo, trocando passes, né, comparando aí, né, o estilo do Diniz, mas não foi o caso. Ele está comparando, né, que o Felipe também pensa ali o dinizismo, podemos colocar assim, para fazer uma introdução aqui para contextualizar essa fala aí do narrador. Ele trabalha às vezes na Vasco TV, e não é o caso, né? Poxa, o Vitória estava com um jogador a menos, e aí naquele momento o Vasco conseguiu controlar mais o jogo, porque até então estava muito complicado, estava muito difícil, e a questão ali, né, do time cansar, de tomar muitos gols no final dos jogos, pode ser uma questão, como eu falei, de preparação física, mas o time é pesado. O time do Vasco é muito pesado e precisa ter uma correção de rota nesse sentido aí. No ano de 2025. Tanto é que o Vasco sofre muitos gols na reta final dos jogos. No Fluminense foi uma das pedras no sapato do Fernando Diniz. Foi, a questão física. Melhorou muito quando priorizou uma competição, que foi a Libertadores. O Fluminense, em 2023, ele não faz um bom campeonato brasileiro. Ele é um ótimo mandante, mas não é um bom visitante. E na Libertadores, o Fluminense ganhou todos os jogos fora de casa, porque estava priorizando aquela competição. No caso do Vasco, o Felipe tentou implementar isso nos 3 jogos. Contra o Puerto Cabello foi um desastre, mas ali acho que passou muito pela postura dos jogadores. Os jogadores não entraram em campo com a seriedade que o jogo pedia, subestimaram o adversário, tomaram 4, uma vergonha, um vexame, né? E nos outros 2 jogos, contra o Palmeiras, o Vasco perde um erro individual. É verdade. Que é justamente um erro individual ligado à saída de bola, mas também porque faltou opção pro Hugo Moura. O Moura tomou a pior decisão possível, enfim. Quem joga dessa forma tá sujeito a isso. O Fluminense levou vários gols assim. Inclusive contra o Vasco. Teve um Fluminense Vasco gol do Pedro Raul, que foi numa saída de bola errada do Fluminense, do Fernando Diniz. Isso acontece, o próprio Diniz já admitiu que isso vai acontecer. E no jogo contra o Vitória, principalmente depois que teve um homem a mais, o Vasco controlou a partida, trocando passes com paciência. Mas a minha preocupação pro trabalho do Diniz é que o Diniz os times do Diniz tomam muitos gols. Tomam. Pra poder compensar, o Fluminense tinha, por exemplo, um cara chamado Germancano numa fase espetacular. O John Kennedy, muito bem, decidindo todos os jogos fora de casa. Os jogos da volta na Libertadores da América, por exemplo. No Vasco, ele não pode contar tanto com a produção ofensiva, a não ser que ele corrija esse problema. Eu falei uma vez que o time do Fluminense, o segredo do time do Fluminense do Fernando Diniz passava por alguns caras, e aí me criticaram porque falaram que eu tava tentando afetar o Germancano, e não é isso. Lá vem. Não, eu concordo com o que vem aí. O Fluminense do Diniz passava muito pelo Nino, que é um zagueiro de explosão. É verdade. Que conseguia mesmo saindo atrás do atacante se recuperar e tentar um desarme. Mas que isso também é a qualidade e a personalidade Além da bola no pé. da qualidade da personalidade, da liderança. Ele vai ter que transformar o João Vitor nesse cara. Então, pois é, eu não sei se o João Vitor tem esse talento. Explosão ele tem, talvez não tenha o talento. E eu falei muito no jogo de ontem do Thiago Silva. Eu sempre falo do Thiago Silva isso. Ele não corre errado. Thiago Silva e o Nino também tem essa característica. Não sei se o João Vitor vai conseguir se adaptar a isso com o Fernando Diniz. Mas na parte física o João Vitor tá à frente do Thiago hoje. Então, de tem que compensar, saber sim. se posicionar e assim, em 2, 3 passos, chegar no cara.
Saber se posicionar. Não precisa sair correndo atrás do Como atacante. Esse atalho, né? Isso é experiência, né? Porque como os times do Diniz jogam muito com a bola no pé e no campo de ataque com muitos jogadores aglomerados no mesmo setor, quando você perde a bola, você tem que correr pra trás. Então, pois é. E quando você corre pra trás, você precisa de explosão pra alcançar o cara. Normalmente é aquele atacante mais velocista, né? E o João Vitor talvez possa ter essa característica. Mas passava muito pelo Nino. Passava pelo André, que também tem essa característica. Evidente. O desarme, a explosão. A saída de bola do André é um negócio de outro patamar. Então, mas eu tô falando sem a bola, que é uma maior sem a preocupação. bola, tá. Com a bola, o Vasco sabe o que fazer, cara. O Vasco consegue jogar com a bola. O grande problema é sem a bola. Especialmente quando o adversário tem a posse lá atrás, que o Vasco não pressiona. Muita Ou no dificuldade contra-ataque. com a O bola Paulo Fabri virou o Lamine Yamal contra o Vasco. Verdade. Porque é um jogador de pouca qualidade, mas que tinha muito espaço. Porque o Vasco, mesmo com um jogador a mais, espaço não não, conseguia muita preencher esse espaço. velocidade. Passava Aí por ele, prejudicou pelo Nino, pelo André. E principalmente por dois jogadores do meio campo. O Ganso e o Arias. O Arias corria pelos dois. E o Ganso não corria tanto pra marcar, mas ocupava os espaços. E lançava a bola com a mão quando tinha bola. E assim, O Coutinho vai ter que ser esse cara. Exatamente. era aquele ponto de segurança. O Fluminense, ele era acuado no sistema defensivo. O Ganso descia. E aí era aquilo, ó, tá apertado da bola no Ganso, que ele vai conseguir dominar, e ele vai conseguir encontrar um passe Coutinho que tem que ser tirava esse da cara. pressão. É isso. O Coutinho vai precisar assumir esse protagonismo. O Diniz vai chegar no Coutinho. Coutinho, chega aí. Sereno. Ô, Felipe, chega aí. Voltou. Porque assim, de O verdade. cara é você! Isso aí. Porque assim, de verdade. Entendeu? Vai lá e decide essa O Verratti, zorra. se ele fizer só o que o Cano fazia no Fluminense, que é estar bem posicionado e ser o cara da última bola, ele pode funcionar. Porque assim, todo mundo fala que o Verratti só faz gol de cabeça, mas se você olhar a estatística crua, ele tem mais gols com o pé direito do que de cabeça. Mas Só que assim, não pode próximo sair do da gol, área e né? puxar contra-ataque, ele não tem talento pra isso. Com o Felipe botou o Verratti pra fazer isso. Não tem como. Contra Assim, o Puerto Cabelo não funcionou. E assim, a gente criticava bastante o Cano, porque o Cano tem uma característica parecida. Não, ele eu não faz não. parede, ele não domina, Não, então. ele não adiciona, O Cano- ele não agrega. E eu eu nunca acho que ele não vai critiquei o exigir isso Germán A do... diferença Mas é que agrega o Cano mais chuta que o melhor que o Verratti Verratti. Isso fora é da óbvio, área. ninguém discorda. Essa é a grande diferença. Mas se o Verratti só precisar se posicionar Um toque só na bola. e dar um toque só na bola, ele pode ser muito útil, o artilheiro do futebol brasileiro. Agora, o gente. Márcio Duarte falou um ponto importante aqui, ó. O Vasco não sabe marcar. Então, sem a bola, o Vasco é um desastre hoje. Desastre. Em todas as partidas. Pô, E aí, os gols o do Ganso... Cara, foram 4 falhas defensivas, Vamos Vitor. lá. O Ganso tinha... Aliás, o Fluminense tinha 3 jogadores que não marcavam ninguém. O Cano, o Ganso e o Marcelo. Todos os demais corriam pra caramba o jogo inteiro. É uma questão de postura. Por que que o Mirassol perdeu menos jogos que o Vasco? O Mirassol corre do primeiro ao último minuto. Os jogadores do Vasco são muito melhores que os jogadores do Mirassol. Mas os caras do Mirassol correm do primeiro ao último minuto. Mas você O acha Vasco que não é tá conseguindo correr os 90 minutos. É preparo ou é questão psicológica? Preparo, Psicológica posicionamento. de concentração. Não psicológica, mas de concentração. Questão psicológica, preparo físico, condicionamento e característica. Por isso que o Diniz vai ter que mexer no time, vai ter que receber reforços. O Vasco joga com Nuno, Coutinho e Verratti Então, ao mesmo tempo. São mas 3 aí, jogadores que não marcam. pra ele receber se o Hugo reforços- Moura não marcar, se o Lucas Freitas não marcar, aí vai ficar difícil. Agora, voltando pro Vasco, cara, não vai ser o Diniz. Não adianta a torcida ir lá e começar a vaiar se o Diniz né, que se a gente for colocar o trabalho do Diniz requer tempo. E é uma coisa que o Vasco não tem, porque quando você entra na zona do rebaixamento, você tem que vencer a todo custo. Aí não tem tática, não tem... aí tem mais coração e valentia dos jogadores. E principalmente, precisa do elenco inteiro estar à disposição e querer fazer o bem pro Vasco. Que é a coisa que... Então, mas aí você entra num assunto que é aquele... Aí que eu falo. Quando você chega no limite, porque o limite é a zona do rebaixamento. O limite é ali. Tá no limite, o Não Vasco tem tá no mais, limite. não tem mais pra onde correr. Aí, cara, aí esquece o que você treinou durante a semana, aí esquece o que o presidente, o bicho que o presidente... Cara, isso aí esquece tudo, aí o cara tem que jogar, porque senão as coisas pioram. Jogar no Vasco, cara, você tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Eu joguei lá durante 4 anos. Cara, ralei pra caramba. Velho. Cara, mas ralei o quê? É dentro do campo, velho. E tentando incentivar o jogador que tá do lado, porque eu preciso do cara. E é isso que não tem no Vasco. Não tem ninguém incentivando, não tem... Cara, temos que jogar, cara. Tem que ser jogador de um jogador só, pô. Por quê? Só, goleiro e centroavante. O goleiro, ele tem que fazer milagre lá pro Vasco, não levar uns 5, 6 gols. Ele tem que, ajoelhar e falar, cara, tomara que o Léo Jardim pegue todas as bolas que for no gol. E aí tem que, lá na frente, vai uma bola só no Verratti pra ele fazer o gol. É assim o jogo do Vasco. Não tem pra onde correr. Pode ver que é bola cruzada, aí ele faz o gol. Se não tiver, não Sabe tem por quê? jogo. E a Gonçalves. grande diferença... Não tem como, cara, não tem como você ficar no Campeonato Brasileiro, e ainda mais, a gente tava comentando, cara, sai, o Coutinho é jogador de 10 minutos, mas cadê os seus 10 minutos? Não pode ser, cara. Jogador que é contratado, não tô falando de sala, que é a estrela do time, como o Paê foi, o Paê também não jogou nada, cara. Do que ele, no começo aí acima do peso, aí ele vem, jogou. Cara, ele jogou, mas jogou, quem que são os companheiros dele? É lógico que se vem um cara diferente no meio de uns caras que são razoáveis, ele vai se destacar. Agora, coloca o Paê no Botafogo e não joga. Não joga.
O Paí, o Botafogo é um time que acelera muito. Ele não consegue jogar ali. Pode colocar o Paí que ele não vai Eu jogar. acho que jogaria. Me fala um. Seria uma que mudança você de tiraria perfil, mas jogaria. Do Palmeiras, e isso eu tô falando do time já redondinho, time que já tá tudo encaixado. Qual jogador que você tiraria e colocaria o Paí? Qual jogador no Botafogo que você colocaria o Paí? Qual jogador do Palmeiras que você tiraria e colocaria o Coutinho? Qual no seu time que você colocaria o Coutinho? No Botafogo também. Cara, é muito difícil, Gonçalo, você fazer um time, você precisar de ganhar jogos com 2 jogadores em campo. É impossível. E você viu, e foi claro isso no final de semana agora. Tem 2 jogadores em campo contra 11 do outro lado. É isso que tá. E aí sofreu a virada e não conseguiu nem chegar no gol do adversário depois. Voltando aqui, família, pro áudio ficar melhor. Assim, cara, o Rodrigo não tá falando nenhuma besteira ali, né? Porque, de fato, o Coutinho e o Payet não estão contribuindo, né? O Payet tá fora aí, né? Devido a uma lesão, e o Coutinho nas últimas partidas, assim, uma coisa surreal. E é aquele debate que eu tenho aqui com vocês, eu sou muito fã, eu gosto muito do Felipe Coutinho, tá me irritando demais nas últimas partidas, demais, principalmente pelo comportamento dele, que fica assim, eu ficava muito puto em pelada, cara. Sabe? Aqueles caras que jogam bola, mas matando, não tá correndo, não tá entregando e fica reclamando de todo mundo. É o caso do Coutinho hoje. Um mala sem alça. Fica perturbando, fica xingando os caras que beleza, erram muito, mas ele também está errando. Se fosse ele me acertando, se fosse assim, ele acertando, passe redondo, mas aí beleza. Aí até entendo. Agora errando pra caramba. Contra o Operário tava reclamando. Errou, gol dos caras. Agora no jogo contra o Vitória me faz uma falta imbecil. Burra, e ele não é jogador burro, e continua reclamando lá do Hugo Moura, ele erra e reclama do Hugo Moura, ele toca a bola errada e ele fala assim, pô, tu tem que aparecer aqui não, irmão, aí não, pô, você tem que tocar a bola no pé do cara, aí quando tiver um pouco mais à frente, aí é que ele passe no ponto futuro, mas geralmente na defesa toca no pé do cara, irmão, e ele erra e reclama do Hugo Moura, então assim, muito mal. O debate que eu sempre tenho é se é o momento do Vasco, o momento atual, de ter esse tipo de jogador. Eu não sei se eu fiz o corte certo, mas eu esqueci o nome dele, tá narrando lá na Vasco TV, cara. Ele fala, como é que pode o Mirassol ter perdido menos que o Vasco? Porque é um time que corre o tempo todo, sabe? É um time que tem muitos jogadores físicos. Então, quando você não consegue tecnicamente estar bem, fisicamente você tem que entregar. Né, numa recomposição, fechando o espaço, se defendendo bem, que você precisa correr. Porque o time que fica sem a bola, ele tem que correr mais. Ele tem que entregar muito na marcação. E claro, quando tiver uma ou outra oportunidade, esticar, a transição rápida. O Vasco não consegue fazer isso. O Vasco não tem essas peças. Talvez por uma ideia que foi iniciada lá em 2023 pela 777, de contratar jogadores para dar um certo protagonismo no Vasco, jogadores mais técnicos. Né? Eu acho que o Vasco erra até mesmo antes da 777. O Vasco sempre errou nesse sentido nos últimos anos, de não ter esses jogadores mais físicos, por ter uma ideia de, poxa, a gente é time grande, a gente tem que ter jogadores para tentar, e nunca conseguiu fazer isso. Então eu acho que o Vasco deveria em alguns momentos, né, principalmente agora, já que tem jogadores qualificados, tem sim, e tentar encaixar nesse elenco jogadores mais físicos. Claro, com uma certa técnica, é difícil achar o cara muito bom tecnicamente com essa explosão, porque geralmente esse jogador custa muito caro. Vou te citar um aqui, Luiz Araújo lá do Flamengo. Eu nem acho essa Coca-Cola toda, mas ele tem uma técnica interessante e é muito rápido, tanto que o Cruzeiro quer fazer um esforço para contratar ele. Porque esse tipo de jogador hoje faz a diferença. Ajuda na hora de pressionar, na hora de puxar um contra-ataque, na hora de você ter alternativas durante uma partida. O Vasco não tem, pô. O Vasco em todas as fases do jogo tem dificuldade por essa lentidão, por essa moleza. Ele citou aí Coutinho, Verratti, o Nuno tem dificuldade. Fica ruim, pô. Fica ruim pro sistema defensivo. Fica. Então, assim, o Diniz vai ter muita dificuldade nesse sentido. Com certeza vai ter que corrigir muita coisa na segunda janela, mas é isso. Se você pega qualquer outro treinador que está livre no mercado, você vai entender que um dos pontos fortes do trabalho de cada um é essa questão física. Não que não seja pro Diniz, é também, tanto que com certeza ele vai ter essa avaliação, ou teve essa avaliação no elenco do Vasco, mas é um cara que trabalha mais essa aproximação dos jogadores, essa associação no espaço do campo para criar alternativas e aí chamar a atenção aqui do adversário e no outro lado do campo ter um jogador para atacar, para criar o espaço. Ele faz muito isso. Então, com certeza, o Felipe vai ter que organizar aí para reforçar esse elenco, muito nesse sentido. Pulmão, parte física, correr. O Vasco precisa desses jogadores, porque quando não funcionar tecnicamente, tem que ter essa outra alternativa na parte física. Foi o que o Vitória fez com a gente no sábado, cara. Vitória fechou as linhas ali, 2 jogadores na frente para correr. Se fosse o Vasco, nunca ia fazer isso. Nunca. Não tem jogador para isso. Você entende a parada? Família, fui, quero saber a sua opinião. Vamos junto.